Nós, e na segunda-feira, fria, Valdir Zonin, engenheiro agrônomo e supervisor da Emater. Bom dia, Valdir, seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, é um prazer a gente poder dialogar com vocês, com a comunidade, com a população aí do Alto Uruguai. Vamos lá, estamos à disposição. Valdir, o Rio Grande do Sul agora, a questão da erva mate, está cevando um doce amargo aí. O que muda com esse projeto, com essa da erva mate? Que foi agora o governo do Leite fez, né? Como se fosse um histórico da erva mate. Aí. Sim, o que muda? Nada. Na prática? Nada. Nada pelo seguinte, é mais um instrumento de divulgação, de valorização da erva mate, como um patrimônio histórico, como um patrimônio cultural, como um patrimônio imaterial. Reivindicação minha da época que eu fui presidente do IBRAMAT, Instituto Brasileiro da Erva Mate. Eu presidi o Instituto de 2016 a 2019, nesse período. E eu, juntamente com outro erechinense, Roberto Ferron, que era o nosso diretor do Instituto, nós, um belo dia, visitamos a Secretaria da Cultura do Estado e entregamos um ofício solicitando, não isso que saiu, o imaterial, mas solicitando pela cultura um destaque, uma valorização da erva mate. A gente nem sabia o que eles iam fazer. Tanto é que não fizeram nada. Agora, há pouco tempo, no início desse ano, a secretária Beatriz da Cultura desengavetou e criou essa homenagem à nossa erva mate, como um patrimônio histórico, imaterial, porque o material é o seguinte, o que acontece com o material? Uma casa tombamento. A erva mate, esse aspecto, ela não é material, ela é imaterial, é a cultura, é a tradição, é o símbolo, então não tem o que tombar, né? Então foi declarado como patrimônio histórico, cultural e imaterial, a primeira homenagem dessa natureza feita no nosso estado. Então é importante, dá um destaque perante os outros estados, perante a comunidade internacional. Então é isso, mas o dia a dia nosso é aquilo lá, não tem muita mudança, né? Zoninho, nosso ouvinte tem percebido nos últimos anos, e quando a gente falou que você vinha aqui, muitas pessoas me perguntaram, eu pergunto para o Zoninho, talvez ele saiba explicar. Porque a gente tem aparentado que o preço da erva mate parece que tem subido no mercado nos últimos anos. O pacote tem erva mate chegando a 15, 16 reais. É a diminuição do produto hoje em dia? O que está acontecendo que o preço da erva mate tem subido para o brasileiro? Olha, com a pandemia, queira ou não queira, houve um pouco de redução. E não só a redução, mas na pandemia tudo inflacionou. Tudo inflacionou, a questão do planeta, o planeta inflacionou e foi uma inflação bastante alta, né? E a erva mate acompanhou essa tendência, esse fenômeno global da pandemia, da inflação. Então é isso aí que aconteceu. E, lógico, com um pouco de retração também no consumo, então faz com que ela fique estacionada um pouco alta. Então é isso, resumindo é isso aí. A questão o senhor está falando aqui, erva orgânica, erva tradicional. O que vai mudar de uma para outra? Eu gosto da erva mate sendo verde, então tem uma diferença técnica. A orgânica ganha da convencional, da tradicional. Por quê? A erva normal, tradicional, convencional, o que acontece no Rio Grande do Sul, que a maioria é erva mate plantada. Lá no Paraná tem bastante erva nativa, mas aqui 90% é plantada e 10% apenas nativa espontânea, está no meio do mato, como era antigamente. Essa plantada, o que acontece? Ela está adensada, linhas de 2 metros entre uma linha da outra, 3 metros, 2 metros, tem até de 1,5 metro, intervalo entre plantas 1,5 metro, 2 metros, 3 metros. E nesse sistema adensado, a cultura do nosso povo gaúcho é ter ali uma cultura. A cultura do milho não pode ter isso no meio. Essa é a cultura do povo gaúcho. A cultura da soja não pode ter isso no meio. E para eles, a cultura da erva mate não pode ter isso no meio. Aí eles botam Roundup, botam secante, botam glifosato. O que acontece? Não botam na erva mate.
botam no inso ali no meio. Mas esse glifosato vai até a ponta da raiz do inso. E lá ele se encontra com a ponta da raiz da erva mate. E o glifosato acaba vindo aqui para dentro. Traços, pequenas porções, mas é um produto químico que acaba vindo também na erva mate. Assim como ele vai na soja, assim como ele vai no milho, assim como ele vai no feijão, assim como ele vai no arroz, na maioria dos alimentos nossos. É assim. Já a erva orgânica não. A erva orgânica não permite que o agricultor passe o secante ali no meio, o glifosato. Ele permite apenas roçado. Tem capoeira, vai roçar. Roça com a foice, roça com a roçadeira costal, roça com a roçadeira de um tratorzinho que passa ali no meio. Coloca adubação verde no meio, aveia, nabo forageiro, amendoim forageiro, qualquer material de cobertura verde, depois faz o roçado. Então tudo isso aí é permitido na erva mate orgânica. A erva mate orgânica permite também uma adubação de fosfatos naturais. Aí no lugar de usar o superfosfato triplo, que é químico, usa fosfato natural, pó de rocha. Tem aqui nas britadoras que tem aqui na volta, esse pó de rocha. Ele apenas demora um pouco mais para fazer efeito, mas ele fica 5 anos fazendo efeito. É vantajoso. A maioria dos agricultores não sabe disso, né? Então ele é vantajoso. Cama de aviário. Uma cama de aviário a partir do 5º lote, deixa mais 90 dias embaixo de uma lona, pronto, é permitido utilizar como orgânico. E a cama de aviário tem fósforo, tem potássio, tem nitrogênio, é riquíssima. Então tudo isso aí é permitido na orgânica. Nós temos aqui no Alto Uruguai, ali em Viadutos, eu faço parte também, que eu também sou produtor da erva mate, tenho minha erva mate orgânica, certificada. A minha erva mate é orgânica, certificada, juntamente com um grupo de 10 agricultores ali de Viadutos. Nós temos a erva mate orgânica, certificada, a Rede Ecovida. Essa certificação ela vale aqui no Alto Uruguai, ela vale no estado, ela vale no Brasil e ela vale se nós quisermos exportar. Só que hoje não temos erva mate para exportar. Mas se nós quisermos exportar para a Alemanha, para outros países, ela é válida também. Então nós temos a erva mate orgânica certificada ali no município de Viadutos. Temos uma ervateira certificada que recebe essa erva mate orgânica nos determinados dias, geralmente é de sábado, né? Então ela para todo outro processo convencional, limpa todos os equipamentos. Então naquele dia recebe só a erva mate orgânica. Ela está credenciada também, a ervateira Tio Thomas ali, dos Prichô ali de Áurea, também está junto com o nosso grupo aí. O soque de erva, dessa erva tradicional e da erva convencional, é a mesma, orgânica, perdão, é o mesmo processo? Mesmo, tudo igual. A moagem, industrializado, tudo igual. Não perde qualidade, nada? Não. O processamento é igual, é padrão. Outro detalhe, me explica para mim agora uma questão mais assim. Arroba, o que é uma arroba? 15 quilos de erva mate. Folha. 15 quilos de erva mate é uma arroba. Isso, folha, aquele talinho verde, o talinho fino, que ele vai junto, né? Tem os palitinhos, a maioria das marcas tem aqueles palitinhos, e é interessante aquele palitinho. Por quê? O palitinho é importante porque ali na erva mate ele aparece branco, mas por fora, quando ele foi socado, por fora do palitinho, tinha o verde. E esse verde é a parte da erva mate ao redor do palitinho que tem a maior concentração de saponinas. O que são saponinas? Saponinas é a espuma, quando a gente serve com a chaleira, com a térmica, né? Forma aquela espuma. Então a saponina é um dos 192 princípios ativos medicinais, nutricionais da erva mate. É a planta mais completa do planeta, a erva mate. Não existe nenhuma outra planta que tenha 192 propriedades medicinais, nutricionais catalogadas. E uma delas é a saponina. O que faz a saponina? E não é dito pelo Valdir Zonin, não. Dito pelo Instituto Nacional de Cardiologia. As saponinas que tem na erva mate, que é aquela espuma que é formada na erva mate, diz o Instituto Nacional de Cardiologia que é o melhor remédio para doenças cardíacas, cardiovasculares, colesterol, triglicerídeo, todas as doenças ligadas a artérias, a coração. Dito pelo Instituto Nacional de Cardiologia, é o melhor remédio, não existe outro melhor que esse. Para quem ama um chimarrão, então é a melhor coisa que tem. Isso aí. E a maioria das saponinas vem daquela casquinha do palito. Então, muita gente quer tomar erva mate, não, eu quero só folha. É errado.
Tem que ter um pouco de palito também. Se tinha palito, tem aquela saponinha. Cientificamente, comprovado pelos... Aprendeu? Não vendo é muita coisa. A gente nem imagina da erva mate, né? A gente sempre fala dessa questão da saúde da erva mate, do quanto ela faz bem, principalmente agora no inverno, né? Para as pessoas aí que consomem pouca água. Mas, Olinho, eu quero falar um pouco mais da produção. Nos últimos anos, a gente sempre tem visto muita tecnologia para máquina para colher soja, sempre teve, não sei o que, mas a produção da erva mate ainda segue sendo manual em alguns locais, a colheita, né? E com isso, muita gente deixa de plantar a erva mate, mas a gente aqui na nossa região tem algumas cidades de referência. A gente vê um trabalho bom em Áurea, Centenário, Viadutos, lá que você vem trabalhando, essa região. Como é que tu vê a atual produção da erva mate? Ela tem diminuído, aumentado, tem se mantido nos últimos anos aqui na nossa região? Bom, essa questão de números, números é mais ou menos o seguinte. Se a gente pegar os números do INIM, Instituto Nacional do Mate lá da Argentina, pegar o Instituto Nacional do Paraguai, que é o Centro Ervateiro Nacional lá do Paraguai, e pegar os números do IBRAMAT, que é o Instituto Brasileiro da Erva Mate, esse que nós fundamos, eu e o Ferron e o Alfeu Estrapação, e mais um pessoal em 2000, final de 2011. 2011 nós fizemos uma audiência pública aqui no Alto Uruguai, e a partir dessa audiência pública com o secretário estadual da Agricultura, nós decidimos criar a Câmara Estadual do IBRAMAT, da Erva Mate. Eu coordenei naquela época a Câmara, e a partir daí nós criamos o IBRAMAT. O IBRAMAT então foi fundado no início de 2013, e esses institutos nacionais divulgam a seguinte produção. Eles divulgam uma produção de 880 mil toneladas no Brasil por ano, 837 mil toneladas na Argentina e 171 mil toneladas no Paraguai. Essa é a produção de erva do planeta. É só nesses 3 países que tem erva mate. Mas ninguém tem erva mate. A Alemanha é um grande exportador da erva mate, mas ela compra aqui canchada, a erva mate brasileira, ela extrai tudo que tem de bom e vende para as farmácias do planeta. Eles não são bobos, né? Eles fazem então medicamento com a erva mate. Isso aí, alimentos e medicamentos. O Uruguai é um grande consumidor de erva mate, mas eles não têm um pé de erva mate. O clima deles, a topografia deles, a altitude é muito baixa. A erva mate ela se propaga a partir de 400 metros de altitude, dali para cima. Então o litoral nosso gaúcho também não tem erva mate, por isso que ela é mais da metade norte. Então aquelas partes baixas do nosso estado não tem erva mate. Resumindo, onde tem pinheiro tem erva mate. Então associação? Isso. O clima do pinheiro é o mesmo do clima da erva mate. Onde tem pinheiro tem erva mate. Então no Brasil, onde tem erva mate, é metade norte do estado, Santa Catarina, Paraná, não todo, pega a parte litorânea do Paraná, não tem erva mate, é mais essa região central aí que pega do início até Curitiba ali, né? Cruz Machado é o maior município produtor de erva mate deles, e a erva mate do Paraná é boa. Eles têm bastante erva mate nativa, eles têm bastante erva mate sombreada, eles têm bastante erva mate verde, eles têm bastante erva mate suave, natural, sem açúcar. Então é importante. E tem um pouquinho de erva mate no sul do Mato Grosso do Sul e um pouquinho no Rio de Janeiro, naquela parte que tem bioma Mata Atlântica no Rio de Janeiro, ali tem um pouco de erva mate também. Aí a gente encontra alguns pés, que outro isolado em Minas Gerais, em Goiás, mas onde tem aqueles trechinhos de bioma Mata Atlântica. Tem pinheiro e tem erva mate. Associação, tem pinheiro automaticamente. Isso aí. Tá. E a qualidade da erva? Um leigo, tipo eu, o Leandro já é mais conhecedor, né? Mas o Luiz, para comprar uma erva mate, qual é o critério que deveríamos observar assim numa erva mate? Às vezes a gente analisa pela cor, se for meio amareladinha aí, essa erva faz sentido isso? Não faz sentido. O verde é só um hábito brasileiro, porque no Uruguai, quanto mais amarelinha, melhor. Na Argentina, quanto mais amarelinha, melhor. A erva deles, da Argentina, é mais forte que a nossa. Então eles deixam ela parada pelo menos um ano para ela perder esse fortidão. E a prova que ela ficou parada ali um ano, ela está amarelinha.
Isso aí. É a cor que Isso. Então, identifica. A questão do verde é brasileira. É brasileiro, é nosso, é um costume nosso. E aí o povo brasileiro acha que tem que estar verdinha. O que nós temos que observar aqui na erva mate? Muitas pessoas, mulheres, gurias, jovens, o que eles dizem no dia a dia que a gente convive? Essa erva mate é boa, é suave. Depende, se ela vem do açúcar é uma porcaria. É uma porcaria, porque qual é o açúcar que é adicionado ali dentro para tornar ela suave? Hoje na lei tem que estar escrito lá que foi adicionado açúcar. E se ela é pura, tem que ser pura, né? Mas qual é o açúcar? É aquele comprado de carreta, refinado, é o mais barato que tem um monte de químico dentro. O açúcar branco tem 10, o refinado, tem 10 a 12 substâncias cancerígenas ali dentro. É aromatizante, umectante, corante, não sei o que, antioxidante. Todos esses antes são produtos comprovadamente cancerígenos. Não é que vai dar o câncer ali do dia para a noite, né? Mas tu fica a vida inteira comendo esse açúcar, dá esse problema. E diabético, como é que o diabético vai consumir uma erva mate com esse açúcar dentro? Então, qual é a erva que nós temos que comprar? Erva mate sem açúcar. Essa mania de, eu gostei porque é docinha, eu gostei porque é suave, tá errado. Quanto mais amarga, mais substâncias nutritivas vai ter a erva mate. É o doce desse amargo que faz bem. A música, né? A música. Isso. Valdir, outro detalhe é o seguinte. O processo da erva mate, o pessoal vai lá, colhe a erva mate, bota secar, vai alguma mistura, o pessoal costuma botar alguma mistura na erva mate ou é só erva mate mesmo? Só erva mate. A pura é só erva mate. E... Continua o processo. Fumaça hoje não tem mais isso? Fazer fogo hoje não? Não tem o processo. Mas não perdeu qualidade com isso aí como antigamente ou não? Ela perde um pouco pelo seguinte, ela perde e ganha. Perde um pouco porque é secada a temperaturas bastante altas para acelerar. Dentro de 2, 3 minutos ela entrou aqui, sai lá no final já pronta. Sim. Então tem que ser temperaturas altas. Nesse temperaturas altas, algumas vitaminas, alguma coisa se perde, porque é temperatura alta. Então nesse sentido perde em relação ao sistema Carijo, Barbacoa, esse sistema antigo. Por outro lado, reduz a fumaça, que a fumaça também ela tem um aspecto prejudicial, né? Lógico que no churrasco também tem fumaça, nos defumados também tem fumaça, mas o excesso de fumaça está comprovado também que ele é prejudicial, né? Então esse é o lado bom da industrialização e o lado ruim que ele perde alguma coisa devido às altas temperaturas, mas é interessante mantermos esse processo industrial ali, porque no somatório ele tem mais ganhos do que perdas. Você falava, Valdir, que agora há pouco o Paraná é um dos estados que mais produz a erva mate. O Rio Grande do Sul hoje ele sustenta-se em erva mate, precisa exportar de alguns outros locais para se manter. Tu falou que a gente não consegue mandar para outros lugares, né? Mas o que a gente tem aqui é suficiente? Não. Ou ainda precisa de mais? E também uma outra pergunta é que eu lembro que há pouco tempo atrás a Coca-Cola vinha aqui na nossa região, até dos Prichua lá, pegava para fazer aquele chamate leão, né? Que a substância principal é a base da erva mate, né? Ainda essas empresas estão comprando aqui da região? Ainda. A erva mate do Rio Grande não é suficiente. Os números que eu tenho do IBGE são os seguintes: Rio Grande do Sul, 233 mil toneladas por ano. Paraná, em torno de 200. Isso os dados de 2019 e 2020. Agora saiu uma outra fonte recente, 2022, que aponta que estamos mais ou menos empatados. Paraná e Paraná e Rio Grande do Sul empatados em termos de produção. E o IBGE joga lá em 200 e poucas mil arrobas. Eu, pelo Ibramate, e também eu sou presidente da Aspemate, que é a Associação dos Produtores da Erva Mate do Alto Uruguai. Então, os dados que eu tenho da Aspemate e do Ibramate, tem mais. Nós temos em torno de... passa de 250 mil toneladas o Rio Grande do Sul e também passa de 250 mil toneladas o Paraná. E Santa Catarina em torno de 150 mil toneladas. Então, essa é a produção. Essa produção nossa ali, vamos chutar 250 mil toneladas aqui no estado, não é suficiente. Não é suficiente, porque um pouco a gente joga para o Uruguai, um pouco daqui as indústrias exportam também, um pouco vai para o Chile, um pouco vai para a Argentina também, um pouco vai para a Europa,
mas muita erva mate processada aqui no estado vem do Paraná. E boa parte vem de Santa Catarina também. Então nós precisamos trazer erva mate de lá, porque não é suficiente a que é produzida aqui no nosso estado. E aí nós temos a região de Ilópolis e Arvorezinha. Ilópolis tem 30 mil toneladas por ano. Só Ilópolis, que é um município pequeno. Ilópolis, Ilos é erva, Polis, população, cidade, né? Então o próprio nome diz, é a cidade da erva mate. Lá foi criado pelo Getúlio Vargas o Instituto Nacional do Mate, lá em 1930, em Ilópolis. Aí o parque ficou um parque do Ibama, aquele parque ficou para a erva mate também, e é lá onde está instalado o nosso Ibramate, Instituto Brasileiro da Erva Mate, a sede é lá em Ilópolis. Então o município que mais tem erva mate no estado, Ilópolis. Lá só 3 agricultores não têm erva mate, o resto é só erva mate. E eles não se especializaram em soja, milho, trigo, não, eles se especializaram em erva mate. Lá todo agricultor tem a sua Toyota. Ele e a sua família fazem a poda da erva mate, a colheita da erva mate, e todo dia levam para a indústria. E ganham muito bem. Ganham mais que soja, que milho, que trigo, que a pecuária, que outras atividades fazendo isso aí. Se profissionalizarem nisso aí. O segundo município que mais tem erva mate, perto de 30 mil toneladas também, Arvorezinha, lá na mesma região lá também, né? A nossa região aqui do Alto Uruguai tem em torno de 40 mil toneladas. Um pouco mais que Ilópolis e um pouco mais que o município de Arvorezinha, mas todo o Alto Uruguai. Todo o Alto Uruguai. Então não tem, aqui o pessoal se especializou em grãos. Tem alguma cidade que produz mais hoje? As que se destacam aqui na nossa região é Barão de Cotegipe, Viadutos, Áurea, Erechim, Gaurama, Irebango tinha bastante, mas entrou a soja forte ali, está sobrando pouco lá também, né? Então é basicamente esses municípios ali, né? Só para concluir a questão da produção, produtividade, aí muitos agricultores produzem 450, 500 arroba por hectare. Outros têm uma tecnologia um pouco melhor, conseguem produzir um pouco mais também, né? Então depende. Aí os números, é difícil, números de erva mate, porque tem gente que colhe de ano em ano. Coloca um adubo, coloca uma ureia, que a ureia é química também, o adubo é químico também, bota um Roundupzinho, por isso que ela não é orgânica, né? E colhe de ano em ano. Não é uma erva mate boa. A erva mate boa, que nem a nossa orgânica lá, do grupo que nós temos lá em Viadutos, é colhida cada ano e meio. Um ano e meio a folha está madura. Está madura, está com maior número de vitaminas, de nutrientes, um ano e meio. Então, o agricultor que espera um pouco mais. Por outro lado, na erva orgânica, se consegue um valor um pouco acima, né? Então, é importante esse dado também. Então, é difícil dizer bem certo. Não, nós temos tanta erva mate no país, no Rio Grande, aqui na região, por ano, porque tem gente que colhe cada ano, tem gente que colhe cada ano e meio, outros deu uma sequinha, daí espera 2 anos, então não é uniforme assim a colheita. Cadeia produtiva, estamos falando em 40 indústrias e 1.600 pessoas. Eu queria associar a erva produtiva, essa erva orgânica, o agricultor consegue sobreviver só dela? Sim, tranquilamente. Mas a colheita em ano... Cada ano e meio, não tem problema. O que ele arrecada... Sim. Não precisa misturar outra plantação no meio. Tem uma vez o agricultor, Leandro, plantava o milho, não. É só a erva. Olha, os 5 hectares bem cuidado dá uma baita renda. Daria para o pessoal investir nisso, hein? Dá. Uma família, mantém uma família tranquilamente com 5 hectares de erva mate orgânica, bem cuidadinha. Ele bota ali uns perto de 10 mil no bolso por mês. E é isso que eu ia falar, né? A gente tem um número impressionante de ervateiras, parece que cada vez está aparecendo algumas ervateiras a mais, aumentando aqui na nossa região. O mercado, então, tem buscado esses produtos, tem bastante procura. As ervateiras, hoje em dia, elas estão tendo que ainda buscar no Paraná aqui para poder fazer, Zonin? Sim, sem sombra de dúvida. Busco no Paraná. Por outro lado, eu também não estimulo muito a pulverização de indústrias, porque as indústrias também, elas têm a legislação, eles têm que estar dentro das conformidades. Inclusive, a Emater tem um selo
selo de conformidade. Algumas indústrias aqui da nossa região já tem esse selo da Emater também, que é um selo que comprova que essa ervateira está 100% em dia com todas as legislações, sejam ela trabalhista, que é um problema também, seja ela sanitária, seja ela tributária, seja ela fiscal, seja ela de saúde. Então, tudo isso aí, quem tem a ervateira que tem o selo da Emater, então ela está, é uma prova que ela está toda legalizada, todo em dia. E para uma ervateira ter 100% legalizada, com a legislação em dia, não é do dia para a noite, tem um certo custo, tem que ter os investimentos adequados, umas instalações adequadas. Então eu não costumo incentivar a pulverização de outras ervateiras. Eu acho que as 40 que nós temos aqui no Alto Uruguai tá bom, tá de bom tamanho. 40 ervateiras aqui na nossa região? 40. É bastante. 1.600 produtores. Sim, só a Áurea tem 12. Viu? Eu já ouvi falar assim que fertilidade humana, fertilidade animais. Agora, fertilidade da erva mate, o que é isso? Aí se refere mais à germinação, né? Germinação. Processo de fertilidade. A semente, se tu colhe ela do pé, estratifica, tira cada frutinho tem 4 sementes dentro. Aí deixa de molho na água, faz a estratificação, quebra ela, faz com que cada frutinho libere aquelas 4 sementinhas, e tu planta aquelas sementinhas na hora e ela não nasce. Ela precisa de um processo de estratificação, fica 6 meses dentro da areia para quebrar a dormência. Tem um processo nisso também? Tem um processo. Outro natural é o passarinho. O passarinho come aquela semente, o organismo deles faz a estratificação e o esterco dele tem a sementinha junto ali e acaba nascendo. Então esse é um processo... Zoninho, o produtor que vai começar a investir em erva mate agora, quanto tempo demora para ele começar a colher a erva, poder começar a mandar para a indústria aí? Se o terreno dele for ruim, ele demora 5 até 10 anos para iniciar. Se a terra dele for boa, que ele começou recuperando a terra, deixou a terra colocando tudo que precisa ali, a correção, a fertilização e tal, aí com 3 anos, 4 anos, ele já está colhendo e mandando para a indústria. Então é um produto rápido. Mas assim, tem que ter uma condição específica do solo dele. Por exemplo, muita gente planta erva mate em local que é mais montanhoso, né? Que não conseguiria plantar. Ou tem que ter um local específico? Qual é a principal indicação de quem quer plantar erva mate? Tipo de terreno? Topografia não é problema. Até porque não temos mecanização aqui no país, no Alto Uruguai, no nosso estado. A mecanização é mais na Argentina. Na Argentina é tudo plano, então eles conseguem se organizar, fazer as linhas em conformidade. Aqui a área plana, tu não consegue convencer o agricultor de não plantar soja. Então a cultura nossa é diferente, né? A área plana aqui planta soja, lá na Argentina não. A área plana planta erva mate e consegue colher com máquina. Essa é a diferença. Qual é a manutenção que alguém que planta erva mate tem que ter? Porque hoje tu planta soja, passa secador, passa essas coisas, e a erva mate é mais trabalhoso também. Se for orgânica, sim ou não? Até que não. Como não é mecanizada, exige um controle de inso, que na orgânica se resume às roçadas. Então na orgânica dá para fazer nesse intervalo de cada ano e meio, faz 2 roçados, não é muita mão de obra. E se o agricultor quer mecanizar esse roçado, então ele vai fazer a linha mais larga, que passa um tratorzinho com a roçadeira ali no meio dele. Então é tranquilo. E daria para ter criação de gado junto com a erva mate? Dá, porque... Dá para explorar os dois mercados? Não dá para colocar um touro no meio ali que ele vai começar a fuçar e meter a guampa ali e vai acabar estragando, né? Não dá para ter vacas de leite com carrapato, porque daí ela vai se coçar o carrapato dela nos pés de erva mate e aí também ela vai danificar o pé de erva mate. No entanto, terneiros, ovelha, pequenos animais, é excelente. E tendo pasto, ele não vai comer uma folha de erva mate. Se terminar todo o pasto, ele se obriga a comer uma folha de erva mate. Senão ele não come a folha de erva mate. Então,
Ovinocultura é bem interessante, pequenos animais, terneiras, terneiros, Compatível. isso aí é compatível. Eles comem as gramíneas que tem ali no meio, bem tranquilo, sem problema. Que ajudaria já, Leandro, até na manutenção, né? Ajuda na manutenção, é bem interessante. Tem quem experiências quer- com ovinocultura bem interessantes. E a semente da erva mate para plantar é fácil de conseguir no mercado hoje? Não. Se tu vai comprar no mercado semente de erva mate, a não ser a Ipagre de Santa Catarina, que tem alguma procedência, então lá sim, se tu conseguir comprar com eles, essa erva mate é do tal pé, essa é de tal local, essa tem tais características, aí tudo bem. Agora, geralmente por aí, nos comércios clandestinos que tem por aí, ou outros que tem por aí, é um pouco complicado. Nós estragamos aqui no Alto Uruguai e aqui no nosso estado a qualidade da nossa erva mate, porque teve alguns momentos, ela sempre teve momentos de alta e baixa. E lá pelas décadas de 90 teve um momento que ela estava bem embaixo e de repente subiu o preço, foi lá em cima. E aí todo mundo se atracou a plantar erva mate e os viveiros se atracaram a produzir, não tinha semente que chega e mandavam vir da Argentina. E aí veio aquela erva amarga para cá. E muitas ervais nossas hoje ainda se encontra essa erva lustrinha no meio, amarga, o dobro mais amarga que a nossa, né? Então tem esse problema, se a gente não sabe a procedência, não compre semente de erva mate. A Imater orienta, o Ibramate, a Aspemate orienta, então procura as pessoas que sabem orientar. Cada propriedade, os agricultores têm ervas que têm semente. Tem alguma que fica lá grande, deixa o pé grande, tem a semente. O próprio agricultor sabe, essa planta é uma planta que produz bem, é uma planta que tem a folha grande, folha larga, folha verde, tu mastiga aquela folha, ela não é muito amarga, então aquela é uma matriz boa para selecionar as sementes. A planta boa para selecionar as sementes, essa planta não deve ter muitas sementes. Se ela tem muitas sementes, é uma planta que você vai formar um erval que futuramente ele vai produzir bastante sementes e menos folha. Então isso não é interessante. Então dá serviço para coletar semente boa, né? Mas é assim que se coleta. Cada pé é bom, tu vai lá, bota uma lona embaixo, a semente vai cair, aí por fevereiro ou março ela cai em cima, depois tu junta aquela semente, faz a estratificação, deixa 6 meses na areia, e aí depois, lá por agosto, setembro, faz a semeadura no viveiro, irriga, aí ela vai Mas nascer. não dá para pegar só um pé de erva mate, tirar e plantar, vai ter que ter um processo. Não Não deve. é como outras árvores. Por outra árvore você paga, faz um enxerto, de repente pega uma sementinha lá, pega um caroço. A erva mate já não é assim. Não é interessante fazer um erval só a partir de uma planta, porque daí nós vamos ter pouca diversidade. E é importante que ela tenha diversidade para ela ter mais rusticidade. Mas a Emater fornece todas essas orientações aí. Todos os municípios da Emater estão orientados, é só o agricultor procurar. Perfeito. Muito bem. Bom, Zanin, estamos chegando ao final da nossa conversa, já são 8h10 da manhã. Eu quero agradecer demais por essa aula que você nos dá sempre que quando a gente se encontra falando sobre erva mate. É sempre um prazer, uma honra para a gente estar conversando sobre essa bebida tão amada pelos gaúchos, que a gente gosta tanto, que nos esquenta agora no inverno, a gente saber um pouco mais dela aqui na nossa região. Portanto, volte outras vezes aqui no AU. Nesses 10 anos nós ficamos muito honrados de recebê-lo aqui, porque é sempre muito importante esse seu conhecimento distribuir para a nossa comunidade. Muito obrigado, Zanin. Valeu, obrigado, eu que agradeço. Quando der no jeito, a gente estará por aí. Luiz, aprendeu tudo de erva mate hoje? Agora eu vou ser mais criterioso na minha erva mate. Azar, né? Isso aí, verdade, falou bem. Até amanhã estamos de volta, 7 da manhã, né? Amém. Um abraço, meu amigo, um abraço, minha amiga, até amanhã.